Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O que Diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E hoje eu tenho o prazer de receber o professor Carlos Vian, que é docente do Departamento de Economia, Administração e Sociologia e também, entre outras atividades, o idealizador do Boletim de Conjuntura Industrial, que é elaborado periodicamente pela Exalc. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O que Diz a Ciência. Olá, Fabiano. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Professor, recentemente o estudo conduzido pelo senhor, ou coordenado pelo senhor, que é esse Boletim de Conjuntura Industrial, ele dá a entender que o atual cenário da geopolítica internacional tem causado incertezas para o campo industrial e para o campo econômico no Brasil. De que forma isso se manifesta, se reflete? Então, nos últimos meses, nós temos vivido aí uma conjuntura bastante difícil em termos de incertezas, por conta dessas mudanças que têm sido feitas pela presidência dos Estados Unidos, com as tarifas e uma série de outras colocações que estão sendo implementadas. A gente vive hoje uma economia, usa-se o termo globalizada, mas é uma economia em que as cadeias produtivas estão dispersas pelo mundo. Então, em geral, a gente precisa, às vezes, de umas coisas mais simples, às vezes, do nosso dia a dia. A peça vem de algum país da China, às vezes de algum outro lugar da América Latina e, finalmente, é montado aqui no Brasil, por exemplo. Então, essas cadeias foram se estruturando, se adequando a isso, desde mais ou menos lá dos anos 90, no século passado, quando a gente começou com esse chamado processo de globalização, e adequação. E as cadeias foram se organizando. Hoje, isso funciona relativamente bem. Nós tivemos um primeiro fato que trouxe aí os riscos desse processo durante a pandemia, quando os fluxos logísticos se desestruturaram por conta das restrições, a gente percebeu o quão dependente a gente está dessas cadeias globalizadas e os riscos que haviam nisso. Atualmente, com essas implementações que o governo americano está fazendo, que tem, de uma certa maneira, um objetivo que atrair de volta talvez alguns segmentos industriais que saíram dos Estados Unidos ao longo desse período como um todo. Só que nós demoramos 30 anos para organizar isso, e agora está sendo feito um processo em que se quer voltar a um status anterior de uma forma muito rápida. Então está trazendo uma grande desestruturação, e há uma grande incerteza, começa uma discussão também por parte de analistas, dos governos, nós temos mais oportunidades, mais desafios e todos esses processos. Então isso está trazendo uma grande incerteza a nível mundial, já começou a afetar as projeções de crescimento do PIB do mundo, as projeções de inflação já estão se alterando, por conta da forma como as medidas estão sendo discutidas e implementadas. No caso do Brasil, nós temos uma situação seguinte, a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil, nós somos grandes exportadores para eles, principalmente de commodities, de soja, milho, alimentos, minério de ferro, e somos um grande importador de produtos industrializados, desde bens de consumo até bens de capital. A gente tem todo esse processo. Os Estados Unidos também é um parceiro comercial do Brasil importante, principalmente em produtos industrializados. Nosso comércio agrícola já não é tão relevante quanto é o da China. Nesse processo que está se desenhando, o que começa a acontecer? Aparecem algumas oportunidades, por exemplo, que talvez a gente possa aproveitar, e talvez suprir a China em alguns mercados para os Estados Unidos. Por exemplo, no aço, em alguns produtos industrializados, talvez haja uma janela de oportunidade para suprir essa baixa oferta
que vai vir da China por conta das tarifas, né? Só que, por outro lado, a gente também tem alguns riscos, porque a China, ao não poder exportar para os Estados Unidos, talvez o Brasil possa ser, como um país também industrial importante, seja direcionado para cá, né? E aí nós teríamos problemas de uma concorrência de produto chinês entrando no mercado brasileiro que afetaria a nossa indústria. Então, a gente não tem muita clareza do que realmente vai acontecer, até porque as tarifas foram implementadas, houve um recuo, houve uma redefinição, coisa está no campo da incerteza, mas ainda é difícil fazer um balanço entre as oportunidades e os desafios de como que isso realmente pode afetar a nossa economia e as nossas empresas nesse ano. Nós tivemos um certo benefício, acho que, ao meu ver, por conta de uma certa habilidade, talvez, de negociação do nosso governo, que não adotou uma estratégia de, então vamos sobretaxar os Estados Unidos, vamos retalhar ou coisa nesse sentido. Houve uma tentativa de diálogo e tudo mais. Então, nessas medidas de tarifa, a gente foi tarifado, mas no mínimo que se tarifou para todos os países. Não é o ideal, mas dentre todos a gente teve um prejuízo um pouco menor. Uma questão que poderia exemplificar essa fala do senhor, eu acho que é interessante, talvez para quem nos assiste e talvez não tenha tanta familiaridade com essas questões, mas eu li que, por exemplo, a própria indústria automotiva norte-americana foi assim, imediatamente afetada por essa postura das sobretaxas, porque ao contrário do que o governo americano esperava, que era de então aumentar o protecionismo, a produção industrial, falando especificamente do mercado automotivo, acabou prejudicando porque uma série considerável de componentes, apesar do veículo ser montado nos Estados Unidos, tinha muita coisa que vinha da própria China e muita coisa que vinha do México. E isso, assim, quase que imediatamente provocou a redução, inclusive na capacidade produtiva dos fabricantes, porque eles dependiam desses componentes para montar o carro nos Estados Unidos. Isso se reflete no Brasil também, professor? Então, nós também temos uma indústria, acho que não só na automobilística, mas em grande parte hoje, desde bem de consumo até bens industriais, a gente tem uma importação de produtos da Ásia em geral, não só da China, relativamente grande. Então, como nós não tivemos ainda um impacto dessas sobretaxas, esse comércio do Brasil com a China aparentemente não foi ainda afetado, né? E precisamos ver como que isso vai repercutir nos diferentes mercados, né? Porque mas é que agora já voltaram, já estão retomando algumas conversas, mas em se mantendo essas taxações, né? Se a China não exportar os mesmos volumes que exporta hoje para os Estados Unidos, fatalmente eles vão buscar outros mercados. Aqui no Brasil, outros países da América Latina, a África. Então a gente pode estar, talvez nesse caso, em alguns segmentos, tendo um benefício, porque aí talvez a gente possa importar a preços um pouco mais condizentes e ter aí uma certa vantagem. Mas já tem notícias mostrando que existe um receio em alguns mercados nos Estados Unidos de um desabastecimento de produtos por conta da questão das tarifas. Porque voltando naquela exemplo que eu te dei, como os mercados se organizaram, você tem alguns segmentos, principalmente de produtos, bens de consumo, aqueles que a gente encontra no supermercado, que existe um fluxo contínuo de encomendas e de entregas, né, que estão sendo feitas. Então praticamente todo dia, toda semana tem carga saindo da China para abastecer o varejo americano, abastecer os supermercados. E agora a gente já faz aí 2 meses que nós estamos nessa discussão, isso começa a afetar essas situações, porque cargas talvez possam não ter saído do porto, possam estar sendo renegociadas. Então existe um receio de que haja um desabastecimento no mercado americano por conta dessa situação toda, enquanto isso aí não se resolve. O que você citou do México, já existe inclusive uma perspectiva de que empresas chinesas possam vir a se instalar no México.
visando exportar dali para os Estados Unidos, né? E aí dizer, não beneficiar de uma taxa menor. Então, começa a haver um processo aí de realocação. Mas isso é uma questão importante, porque a tarifa ela tem um efeito quase que de imediato, né? Então, a partir do dia que ela está implementada, todas as novas negociações, novas importações estariam sujeitas àquilo. Só que a atração, né, atrair ou construir uma nova fábrica nos Estados Unidos ou ampliar uma fábrica para que possa se produzir aquilo que não está sendo importado, é algo que não se faz tão rapidamente. Dependendo da situação, pode ser algo que demore um ano e meio, mais, 2, né, dentro desse processo. A empresa tem divulgado várias traduções aí de reportagens de jornais americanos que têm trazido essa perspectiva de diversos setores, inclusive de empresas que têm o que a gente chama de subcontratação, né? Tem empresas e desenvolveram parcerias com empresas chinesas e junto dessas empresas eles têm, por exemplo, moldes que são usados para fabricação de produtos e que esses moldes precisariam, por exemplo, ser trazidos da China para os Estados Unidos para ser usados em uma nova fábrica. Só que isso não acontece com rapidez. Perfeito. Uma questão que me chama muito a atenção na fala do senhor, quando a gente fala dessa possibilidade do aumento das importações brasileiras de mercados produtores como a China, eu sou quase que invariavelmente levado a lembrar dos primeiros impactos dessa abertura, que essa abertura para o mercado internacional trouxe para a indústria brasileira. Eu lembro que eu sou natural de uma região onde havia um polo calçadista muito forte, né, no Rio Grande do Sul, conhecido polo lá de Novo Hamburgo, né, e que sofreu impacto profundo e quase que irreversível do aumento das exportações de calçados vindo da China a preços muito mais competitivos do que aqueles produzidos ali. A gente tem o caso aqui de Americana, aqui próximo, né? A indústria têxtil também sofreu esse impacto. E parece que no decorrer das últimas décadas, desde então, o setor industrial brasileiro ele vem lutando para tentar se recuperar. Uma situação como essa, professor, e a possibilidade de que a China mais uma vez volte os olhos para o mercado brasileiro, que ocuparia um protagonismo pelo fato do mercado americano estar aí pensando em se fechar novamente, seria um problema para a indústria brasileira? Então, para alguns segmentos como os que você citou, né, talvez a gente tivesse um novo impacto, apesar de que alguns segmentos, como a notícia que eu tenho é do Sul, é de que transferiram-se as fábricas, né, para a China, né, produz-se lá, e hoje é um polo praticamente de trabalho final ali, né? É quase um entreposto ali, né? Com etiqueta, caixa e... De fazer essas divulgações. Então, nesse tipo de situação, talvez a gente não tivesse problema. Mas em outros, por exemplo, em outros polos calçadistas que a gente ainda tem, que funcionam hoje com uma competitividade um pouco maior, como, por exemplo, calçados infantis de Birigui, Franca, Jaú, que tem produção de polo, né, de calçadista, talvez poderiam vir a ser afetados se houver um olhar um pouco maior das empresas chinesas para cá e se não houver alguma repercussão por parte do Estado, né? Mas esse exemplo que você trouxe é bem importante porque o Brasil fez algo parecido, né? Isso aí foi resultado de uma política que foi uma política aqui na época para a gente foi uma redução, né? Mas o Brasil tinha uma tarifação de importação relativamente alta e a gente mudou isso do dia para a noite, né? Então não houve um tempo para as empresas, olha, nós vamos abrir, como outros países fizeram, por exemplo, a Coreia mesmo fez isso, ele chegou em um determinado momento e falou, nós vamos abrir, se preparem que em algum momento havia um prazo e um tempo para que as empresas buscassem se preparar para que ela, né, traçassem suas estratégias. Aqui a gente abriu da noite para o dia, né? Então esses setores sofreram bastante. Em outros nós tivemos alguma retomada, por exemplo, o nosso agronegócio naquela época, no início dos anos 90, ele era muito pouco competitivo. Então nesse momento em que as tarifas de importação caíram,
Por exemplo, a gente ia no supermercado, tinha leite argentino, né, o leite longa-vida, argentino, uruguaio, né, porque esses países já eram mais competitivos, já tinham um rebanho mais produtivo, já adotavam novas tecnologias. E aí isso fez que em alguns segmentos o Brasil fosse adotando ali o retorno de algumas sobretaxas, tal, para consolidar um pouco alguns mercados e poder retroceder isso. Então, dificilmente a gente encontra leite argentino aí nas prateleiras. E o nosso mercado nossa cadeia produtiva de produção de leite, ela está mais competitiva hoje em dia. Então, esse é o que é a questão, o fator tempo e o tipo de medida, né? Algumas coisas reagem de forma muito rápida, outras reagem muito lentamente. Então, esse descompasso acaba afetando a oferta dos produtos, vai repercutir em preço e vai repercutir na ponta no bolso do consumidor, seja aqui, seja nos Estados Unidos. Agora, o senhor citou, né, essa questão tem falado aí desde o começo sobre essa questão dos impactos dessa guerra cambial, tomando como base, claro, as iniciativas ali do governo Trump, quase que imediatamente imediatamente após a posse, e, claro, as retaliações sofridas por governos de países que foram afetados por essas medidas. Agora, como o senhor também citou, existiram alguns recuos, né? Algumas datas, alguns prazos foram prorrogados e tal. Como é que o senhor lê isso? Quanto tempo o senhor acha que vai levar para isso se assentar e voltar, digamos assim, a um certo grau de normalidade? Eu não digo voltar aos índices praticados anteriormente, mas até esse clima de incerteza que paira poder se resolver e os mercados poderem avaliar de forma um pouco mais tranquila tendências e assim por diante. Eu acho difícil a gente talvez voltar ao que era anteriormente, né? Mas eu acho que não vai acontecer, né? O passo está dado. É difícil a gente fazer um prognóstico também, Fabiano, de quanto tempo isso demora, né? Porque as coisas estão muito instáveis ali, estão sendo feitas às vezes não de uma forma, pelo menos a minha visão, não muito pensada e racional, mas às vezes de um ponto de vista de, sei lá, meio emotivo e uma forma de atuar, né? Então, é difícil traçar esses processos. O que talvez possa acelerar um pouco isso é que a gente já está começando a ter notícias de pressões internas. Então, dentro do próprio governo, né, americano, já está havendo algumas pressões contra esse tarifaço. E pessoas como Elon Musk mesmo já se manifestaram, porque isso afeta os interesses econômicos dele enquanto empresário, porque os carros que ele fabrica têm componentes chineses, ele tem fábrica na China, então isso vai afetá-lo, né, de uma certa maneira. Há um processo, porque essa ideia das tarifas vem de um dos assessores do Trump, que tem trabalhos nessa lógica, então já há uma briga de alguns assessores contra ele, né, no sentido de como a estrutura foi montada, de como as medidas foram implementadas. Começa a haver também uma certa pressão por parte de organizações de empresários, né, no sentido de mostrar como que essas tarifas de importação podem afetar os preços, né, dos produtos finais. Eu li essa semana, inclusive, diz que houve uma pressão do próprio Trump, mas saiu uma notícia de que algumas empresas, principalmente empresas chinesas que são importantes nos Estados Unidos hoje, nessa área de venda de bens de consumo, por exemplo, a Shine e outras que começaram a colocar no site o preço do produto e o impacto da tarifação. E parece que a Amazon estava cogitando fazer a mesma coisa, né, e mostrar porque eles também, né, vendem muitos produtos que vêm da China. Inclusive o governo americano já pressionou para parar. Para parar, e parece que houve uma resposta. Mas então está havendo um processo, né, as pessoas estão começando a enxergar esse impacto, né, porque tem um impacto econômico e vai chegar isso no bolso do consumidor americano, seja ele eleitor do Trump ou não. Uhum. Né, e aí
acho que algumas pressões internas também vão começar a aparecer. Já houve até, em parte da imprensa, algumas veiculações de alguns analistas nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, dizendo que talvez tenha se chegado a uma época do fim dos preços baixos. Porque o nível de renda do americano e o nível de concorrência, estrutura que a economia deles tem, realmente eles vivem uma situação em que a grande maioria dos bens de consumo, seja roupa, seja alimentos, para o americano é relativamente barato. Né? Só que com essa tarifação, e como essa produção, pelo menos no momento, ela está reestruturada, isso faria com que os produtos começassem a chegar ao mercado americano num preço mais alto. E a gente realmente não sabe, existe essa análise, né, de uma possível retomada. Mas já existem também comentários por parte até de empresários americanos mostrando uma grande dificuldade em trazer de volta determinados negócios, porque inclusive em alguns segmentos não existe mão de obra hoje preparada, e alguns até dizem que não existe mão de obra que queira trabalhar em determinadas estruturas e algumas atividades industriais. Então, realmente é um momento de grande incerteza. Vamos ver até que ponto isso aí vai ser rediscutido, né, ao longo do tempo. Perfeito, professor. O programa O que diz a Ciência, hoje conversando com o professor Carlos Vian sobre os impactos que as incertezas geopolíticas têm causado no setor industrial e na economia brasileira. Vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O programa O que diz a Ciência está de volta e hoje eu converso com o professor Carlos Eduardo Vian, que é docente e pesquisador do Departamento de Economia, Administração e Sociologia aqui da Exalc e também coordenador e idealizador do Boletim de Conjuntura Industrial. Professor, nós falávamos sobre essa questão, né, da incerteza que esse cenário geopolítico incerto tem causado na economia mundial e, claro, afeta também a economia brasileira. Mas até que ponto também as indefinições no que diz respeito a uma política cambial, uma política né, de taxações mais moderna, ou talvez mais adequada à realidade do mercado contemporâneo, no âmbito do Brasil, contribui com essa questão? Acho que um aspecto que nós precisamos fazer aqui, de uma forma está relacionado com tudo isso, né, é a nossa questão fiscal, né, a chamada questão tributária, aí, que de uma certa maneira se esperava desde o início desse governo que fosse direcionada de uma boa forma, né, com a chamada reforma tributária. Que foi implementada, foi discutida, foi aprovada, agora está num processo lento aí das aprovações, né, para entrar realmente em vigor. Só que essa reforma tributária acabou... Só que com diversas emendas, né, professor? Emenda aqui, suprime aqui, inclui lá, e de certa forma ela foi perdendo efetividade também, né? Isso, esse foi um dos grandes problemas, né, porque hoje a gente tem aí muitos produtos que acabaram ficando isentos, né, de taxa, e para suprir isso na receita final, você acaba aumentando, né, a taxação. Então a gente vai ter um imposto único que simplifica, tem esse impacto de simplificar, deixar mais claro a nossa tributação, deixar mais claro para o consumidor quanto que a gente está pagando realmente, o que é imposto, o que é realmente o produto que a gente está levando para casa, só que com uma taxa alta, né, em relação àquilo que acontece no mundo. Então esse é um problema, né? E hoje essa definição fiscal, também ligada com as necessidades do governo fazer um controle melhor de gastos, né, por um lado, e junto com uma certa indefinição de política monetária, a gente vive um momento de incerteza causado por essas indefinições, que também para a gente é ruim, porque o nosso empresário hoje, com o nível de taxa de juros que a gente tem,
nós não estamos incentivando nenhum tipo de investimento. Então, o que a gente está vendo, um dos dados que a gente traz no boletim é o de utilização de capacidade da indústria. Então, geralmente, a gente diz que a indústria precisa operar com um certo nível que a gente chama de capacidade instalada ou capacidade ociosa planejada, que é aquela capacidade ali de produção que não está sendo usada, mas que pode, num momento de aumento de demanda, em alguma situação, ser utilizada rapidamente, ou mesmo em situações sazonais, né? Chega às vezes num determinado período ali em que a indústria sabe que a sua demanda, isso acontece muito em bens de consumo, a gente sabe que em alguns períodos uma demanda é maior do que em outros momentos, você usa essa capacidade instalada para suprir aquela demanda e volta a momentos anteriores. E hoje a gente está vendo que muitos setores eles já estão chegando num nível de utilização que já está pressionando essa capacidade ociosa. Isso indica que a gente precisaria de investimento, né? Precisaria investir no aumento da capacidade produtiva de alguns setores e com certeza também na sua modernização. Mas um outro indicador que é a formação bruta de capital, né, que é um dos componentes do PIB que a gente usa, que mede, né, que seria uma proxy para o investimento, seria uma sinalização daquilo que está sendo investido, né, em máquinas, em equipamentos, em prédios e tudo mais. No Brasil ele está muito baixo, ele está com uma formação bruta de capital, aí esse último dado chegou a 17%, próximo de 18% do PIB. A China investe 30, 35, Índia 25, 30, né? Outros países investem bem acima. Então a gente está com uma armadilha, né? Em que as indefinições na política econômica não permitem que os nossos empresários olhem, né, de uma forma mais otimista para o ambiente e possam planejar investimentos, planejar melhorias, ter uma estratégia um pouco mais adequada. Então, nessa situação que a gente está falando de plano internacional, isso demanda investimentos, né? Se a gente quiser aproveitar talvez as oportunidades que possam vir a aparecer, isso demanda investimento. Mas aí você coloca uma decisão difícil para o empresário. Tem uma oportunidade de investimento, mas que tem alguns riscos, porque vem do mercado internacional, tem uma situação incerta internamente. O que os empresários vão fazer? Talvez alguns se arrisquem, mas talvez a gente não tenha o nível de investimento que seria adequado para poder aproveitar melhor essas oportunidades todas. Agora, professor, falando desse boletim de conjuntura industrial, né, da Exalc, que o senhor coordena, qual é a abrangência dele, qual é a periodicidade, quais são os objetivos desse boletim, a quem ele se destina, quem se beneficia dos dados divulgados, né, levantados e divulgados por esse boletim? Então, o boletim ele foi estruturado numa parceria nossa com o CIMESP, que é o Sindicato das Indústrias aqui de Piracicaba. Nós já estamos aí, acho que para 2 anos e meio, 3 anos, em que a gente está trabalhando com isso, né? A ideia é trazer um conjunto de indicadores econômicos que possam balizar, de uma certa forma, as indústrias de Piracicaba, não só as indústrias da área metal-mecânica, mas as indústrias em geral, né, que elas possam ter ferramentas ali para embasar suas decisões. Né? Então a gente trabalha uma série de indicadores que vão da evolução, por exemplo, do emprego, das horas trabalhadas. A gente olha também para os indicadores de confiança, como é que está se comportando, né? Olhamos para algumas fontes que fazem isso, para a Confederação Nacional da Indústria, o próprio Banco Central com boletim Focus, né? A gente compila essas informações mostrando como que os indicadores de confiança do empresário estão evoluindo, que são indicadores um pouco mais abrangentes. A gente faz também análise de acompanhamento de alguns indicadores de inflação. Então, os indicadores que são base, por exemplo, para as negociações salariais, né? Então, isso embasa não só os sindicatos, mas também o sindicato das empresas, mas também o sindicato dos trabalhadores. A gente tem
algumas projeções de inflação também que a gente faz, nós usamos algumas técnicas para fazer projeções, né, de como que a inflação pode se comportar aí ao longo do ano, para ter uma expectativa, a gente compara isso com expectativas de mercado. E acompanhamos um indicador, que é o índice de preços pagos do IBGE, que é um indicador de inflação, mas que trabalha com aquilo que os empresários, com matérias-primas, com peças, com componentes, que também baliza um pouco como que esse processo de aumento de preço está funcionando, mas não na ponta, né, para o consumidor, mas balizando o que pode acontecer para a indústria. Perfeito. E quem quiser ter acesso ao boletim, professor, ele é aberto, ele é facilmente encontrado? Sim, ele é facilmente encontrado, nós publicamos todo mês, né, e ele é divulgado e depois, após uma primeira divulgação que é feita pela assessoria de imprensa do CIMESP, que vai para esse público mais direto, depois ele fica disponível, está disponível todas as edições desde que nós começamos no site do CIMESP. Perfeito. Professor Carlos, mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do programa O que Diz a Ciência. Eu que agradeço a oportunidade, Fabiano. Obrigado. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição, lembrando, como sempre fazemos, que a sua opinião é sempre muito importante para nós. Então, você pode enviar dúvidas, críticas, sugestões, comentários de temas para essas e outras produções da TV USP através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos no próximo programa. Um abraço e até lá. Tchau.